Olá, você seja muito bem-vindo ao Papo Cloud. Eu sou o Vinícius Perrot e nesse episódio vamos discutir e debater sobre soluções do agronegócio. Na verdade, soluções para o agronegócio, mais especificamente. Você sabe muito bem que o agro é um dos grandes pilares, e se não o mais importante aqui para a economia brasileira, para a sociedade, enfim, para todo mundo. O agro, além de ser pop, o agro também é rock, como diz um amigo meu de um outro podcast, que depois eu cito ele aqui. Mas a gente vai discutir justamente sobre tecnologias que vêm revolucionando e conectando melhor processos e pessoas e, obviamente, trazendo valor agregado a toda essa cadeia que não somente no Brasil, mas no mundo inteiro é impactado. O mercado é grande, tem muitas possibilidades e muitas necessidades. Matheus, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cloud. Obrigado pelo convite, Vini. Foi um prazer estar com vocês aqui no podcast tão referenciado aí do setor também de tecnologia cloud. Boa. A CITES foi fundada em 2017 com o objetivo de conectar a indústria e grandes players do setor, desde empresas de insumo, crop science ou produtores de máquinas. Por exemplo, John Deere é um dos nossos clientes. A gente tem o foco na cadeia de incentivo e consumidores finais. A CITES está focada para quem compra, vende e financia o produtor. A gente tem um programa de plataforma de incentivo, onde tem um programa de fidelidade, a gente traz valor para o produtor e também para os vendedores, onde a indústria pode incentivar os vendedores com venda, incentivar o produtor, né, o fazendeiro, com resgate de programas de fidelidade, onde a gente consegue apoiar toda a indústria numa forma direta, né, de marketing e vendas. Também a gente tem soluções para dentro da porteira, que a gente fala, onde tem um foco em incentivar o produtor no planejamento de safra, também com foco financeiro e planejamento de safra de várias culturas. E também tem um sistema de B2B para oportunidade de negócio geoespacial. O agro é totalmente geoespacializado, então a gente sabe que as soluções para o agro tem que ter essas correlações com geoespacializações, onde a gente tem um sistema operacional para o agro, onde a gente põe jornadas como oportunidade de negócio, jornadas de campo, jornada de força fidelidade também, junto com a informação e inteligência de campo em larga escala. Bom, a gente tem hoje mais de 100 mil produtores cadastrados, onde a gente tem mais de 60 mil produtores ativos, tem mais de 100 indústrias dentro da nossa plataforma também. Então, hoje a gente atende, a gente fala, se você é do agro, a CITES é para você. Opa! É um ponto que realmente a gente atende todas as faixas e a gente acredita que a gente vai ser a referência global do AgriTech para não só Brasil, a gente hoje está em Brasil inteiro, está em alguns países do Latam, e a gente tem o foco de ser a referência global de tecnologia para o setor. Então, hoje, nosso foco não é só Brasil, nossos próprios parceiros e clientes já nos levam para outros países, e a gente tem uma grande parceria com os nossos clientes, a gente consegue ajudá-los a expandir e otimizar os próprios negócios, desde soluções como incentivo de fidelidade ou force rebate que eu estava falando, mas também com soluções para dentro da porteira para os produtores, desde conseguir monitorar ESG, socioambiental, ver se tem uma área de soja com embargo, sem embargo de IBAMA ou qualquer tipo de embargo. A gente tem várias soluções para o setor, onde a gente consegue expandir sempre com o nosso parceiro, uma forma de nosso cliente sempre o nosso parceiro. Então, quem compra, vende, financia para o produtor, ou seja, o produtor, a gente consegue ajudar. Boa, para o agricultor, a parte do incentivo, a gente chama de fidelidade, o agricultor consegue moedas seeds, tá? Onde essas moedas seeds ele pode resgatar no nosso marketplace. E esse marketplace ele pode resgatar desde de boleto a produtos dos participantes do marketplace. E isso é um dinheiro de volta no bolso, isso é eficiência. Então, se ele compra uma máquina ou se ele compra um insumo e ele está participando, esse insumo é da marca que está participando dos programas de fidelidade e ele está cadastrado, ele tem que se cadastrar, né, no programa de fidelidade, ele consegue um retorno financeiro
de volta. Esse é o primeiro ponto. A outra parte, a gente tem um- um- uma solução que a gente chama de Seeds Farm, onde é um aplicativo focado para o planejamento da safra do produtor. Que a gente tem soluções que ele consegue fazer planejamento não só financeiro, mas também olhar o clima, olhar as culturas e como ele vai otimizar o dia a dia da safra dele. Esse planejamento de safra com viés também financeiro, a questão de ele poder emitir uma nota fiscal de um Romanei, etc., ele consegue fazer isso dentro dessa solução e ele vai de ponta a ponta no dia a dia da fazenda, onde a gente consegue ajudar ele com essa solução. E num, num ponto maior, ele se beneficia por também ter a rede conectada e os parceiros, desde dos programas de fidelidade que ele participa, também contar com a CIDS como um parceiro para ele, para levar soluções de ponta e de fronteira que estão sempre na inovação e vão trazer otimização para ele. Ele não quer saber se está em computação em nuvem, se tem AI ou não, o que importa é se vai gerar efetividade para ele ou não. Mas a CIDS não só fornece soluções para os produtores, também a gente fornece para o mercado B2B. É importante sempre ressaltar, a gente está desde o setor da indústria, dos parceiros aos produtores. Então, são 3 elos da cadeia que a gente apoia. Por isso que, reforçando a frase que você até falou, se você é do agro, a CIDS é para você, então, em qualquer posição que você esteja no elo do setor, a gente consegue te apoiar. Então a gente poderia dizer assim, você contribui direto ou indiretamente. Conclusão, você participa do processo, a CIDS é para você. É isso. A gente é um enabler parceiro do setor, então a gente como referência de tecnologia e inovação para o setor de agro, a gente acha que não existe uma empresa que se posiciona como enabler e referência do agro. A gente vê vários setores verticais, né, onde você tem AWS e Microsoft e outros brigando por setor cloud e outras indústrias brigando por posicionamentos dos setores verticais. A CIDS quer se posicionar como a referência do agro para o setor global, de ponta a ponta. É um desafio grande, a gente está no caminho, numa jornada desafiadora, temos muitas pessoas boas dentro de casa, a gente confia no nosso time, é um time muito bem formado, e a gente tem parceiros e clientes muito. O nosso cliente é o nosso maior parceiro, a gente Sem apoia o dúvida. produtor também, e o produtor é o centro disso. Se a gente não. O produtor é o cliente principal, ele que faz agricultura em escala no mundo, viabiliza a gente estar em grandes centros, comer em escala e estar nas capitais e ter essa população, segurança alimentar, né? A gente sabe sobre o desafio da segurança alimentar para 2050, tem crescimento populacional exponencial e o desafio de produção em escala. A CIDS quer participar dessa otimização e apoiar o setor nesse desafio. É uma empresa para 100 anos, não é uma empresa só para curto prazo. A gente está construindo uma empresa para se consolidar no setor e sempre a forma que a gente enxerga é sendo parceiro do setor. Sim, eu tenho um exemplo bem legal. Uma vez eu estava numa fazenda, num planejamento de safra, fiquei dormindo uma semana numa fazenda e eu lembro que o gerente da fazenda, ele estava num planejamento para a próxima safra e estava colhendo algodão da safra atual. E aí a gente ficou sombra desse cara por quase 5 dias e, e essa pessoa ela tinha acho que era 5 fornecedores de clima e ele ficava com 3 abertos na tela dele assim de forecast, né, de Caramba. previsores de clima. Daí eu perguntei para ele, falei, mas como é que você faz o seu balanço de qual confiar, né? Ele falou, tô aprendendo ainda, mas eu uso todos. Entendeu? Ele não tinha uma confiança na solução, em nenhuma das soluções que ele estava contratando e ele preferia ele mesmo fazer eu vou falar um termo técnico, não sei se é o ponto aqui, mas um ensemble, que é a Sim. média simples dos modelos que estavam dando para ele lá de forecast na tela. Eu falei, mas qual que é o seu propósito? Daí ele me falou vários propósitos ali, desde que e durante a semana eu vi ele perder algum dinheiro porque a previsão de chuva em um talhão específico deu errado e ele não colheu no momento certo, perdeu um dinheiro bem grande e em vez de virar semente, virou grão, a soja que ele estava colhendo também. E eu lembro exatamente desse cenário. Eu falei, caramba, como
como a tecnologia tenta ajudar o produtor ou o agro em si, e, e eles dão um jeito de. Porque eles fazem acontecer. Sim. Mas só que você tem que ser muito assertivo, você tem que ser transparente. E eu acho que nesse caso dessa pessoa, ela estava usando 5 soluções em paralelo lá, foi marcante para mim. E ela falou: não, você não vai precisar disso, entende? Você tem que confiar que já tem todos esses inputs centralizados em uma solução para você. E isso é uma das coisas que a gente sempre fala. O produtor, você falou aí, ele tá trabalhando numa indústria a céu aberto, então ele sempre está apostando o patrimônio da família ou da empresa em ciclos de safra, aonde ele tem que fazer acontecer e tem que dar certo, mas só que tem a questão de praga, tem a questão de clima, tem a questão de muita chuva ou aridez, que a gente fala. Muita chuva também não é bom, porque mofa as raízes das plantas, Exato. etc. Então tem que estar numa condição muito boa. O agro hoje, o produtor é um empreendedor, eu falo, ele é uma pessoa que sabe rodar um empreendimento muito grande, e eu acho que dá grandes retornos, mas quando também dá prejuízo, o prejuízo é alto, e o produtor se recupera, ele nunca desiste, é uma pessoa muito resiliente. Eu tenho muito admiração assim, pelo produtor, porque ele é um empreendedor que faz um trabalho muito duro em escala e gosta do que faz. E tem o prazer daquele. E é um ciclo, né, que se repete. Geralmente o produtor vem de heranças de família, o avô, Sim. ou tataravô, o bisavô já vinha produzindo. Mas só que você vê no Brasil tem a jornada dos produtores que vieram do sul e foram para o centro-oeste, inovaram, hoje são grandes empresários e referências do setor global já como produtores em agro. E tem pequenos produtores também que rodam o Brasil em escala. E você vê isso como um diferencial. A gente no país aqui, a gente é um diferencial nisso. E a gente pode replicar o aprendizado de tecnologia que a gente desenvolveu com eles aqui no setor global. Eu vejo isso como uma oportunidade muito boa. Boa. Computação em nuvem para mim é a parte de você conseguir recursos para rodar as suas soluções de uma forma otimizada, sem se preocupar com a interface do hardware. Você pode ter uma forma de pensar numa solução sem se preocupar onde ela vai ser executada. Você tem essa abstração da localização que ela vai ser executada, e você pode alugar ou emprestar ou pagar por um tempo de recurso, onde antigamente não se havia essa possibilidade, e você pode escalar também, isso é a principal parte. E de forma elástica, você ter eu preciso de mais computação nesse intervalo de tempo, você consegue fazer isso de uma forma muito simples, e gera também replicação e resiliência nas suas soluções, onde você tem essa interface, que é uma camada que você não precisa se preocupar, e você se preocupa em resolver os problemas do seu negócio. Para mim, computação em nuvem veio democratizar a tecnologia para as empresas. Que massa, tá compartilhado aqui. Cara, sucesso aí na sua jornada. Conte aqui com o Papo Cloud, sempre trouxer uma novidade. Se tiver um case de sucesso aí, a gente tá aberto aqui pra gente trocar essas ideias também. Matheus, um grande Perfeito. abraço e sucesso e até o próximo. Obrigado, Vini. Grande abraço para todo o pessoal que escuta o podcast. Eu também sou um ouvinte aí, e obrigado pelo papo. Beleza? Tchau, tchau. Vamos que vamos. Bem, e você que tá vendo ou nos ouvindo, o que você achou do bate-papo aqui com o Matheus e da Cides? Conhecia a solução? Se não, cara, você participa do Agro, olha só, a solução está no link da descrição desse episódio aqui para facilitar. E o episódio que eu comentei lá no início é o Agro Resenha Podcast do meu amigo Paulo Ozaki. O primeiro podcast sobre agronegócio. Muita coisa que eu aprendo do agro, eu ouvindo o camarada lá também. Eu vou deixar o link do Agro Resenha aqui para você também acompanhar e entender um pouco mais desse mercado que é gigantesco e precisa de muita solução. Se você chegou até aqui, um comentário sempre vai bem, não é verdade? Curta e compartilha esse episódio. Esse episódio também não termina por aqui. A gente continua discutindo lá no Papo Cloud Makers, o grupo do Papo Cloud lá no Telegram. Link na descrição. Obrigado pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem?